Quando você pensa essa coisa dos arquétipos, então a gente vai acreditar que existem moldes, formas que são comuns a toda a humanidade e desde todo sempre. O que varia? Varia a forma, a maneira como essas relações se dão. Então, se você for pensar mãe é um conteúdo, é uma forma, é uma ideia, é uma imagem, enfim, comum a toda a humanidade. O que muda? Muda o jeito que essa maternidade se expressa. Você se depara com as mães, você edita e amplia esse arquivo, você põe recheio na forma. A sua experiência pessoal recheia essa imagem que é coletiva, que é comum de toda a humanidade. Né? Então lá na Ásia você vai ter mãe, lá na Austrália você vai ter mãe, na África você vai ter assim sucessivamente. E em todos os tempos. Né? Então você tem essas imagens assim que são ancestrais. Né? Então por isso que às vezes é mais difícil a gente dizer o que é. Mas é mais fácil a gente dizer que tal coisa remete a um conteúdo arquetípico. Né? Então, no caso dos contos de fadas, isto é muito presente. Né? Porque os contos de fadas, eles nos remetem a condições e situações em que as relações são comuns a toda a humanidade. Em algum momento, trata de um conteúdo que as diversas civilizações vão vivenciar e trabalhar de modos diferentes, mas vai dizer de uma mesma coisa. Então, por exemplo, os conteúdos de passagem da criança para a adolescência para virar adulto. A adolescência é a fase da transição. Nós vamos encontrar esses conteúdos em todas as civilizações. A maneira que se vivencia e como se dá isso é que muda. Mas vai ter o rito de passagem. O conto do João e do Pé de Feijão parece que caminha nesta linha, né? De que eu preciso abandonar a segurança da casa da mãe, do pai, do lugar conhecido, para me arriscar em um outro lugar, né? Então, por exemplo, quando a gente falava da ideia do arquétipo da mãe, o que está presente ali? Quando a gente pensa mãe, o que a gente pensa? Aquela que nutre, aquela que cuida, que satisfaz as minhas necessidades. A mãe aqui do Conto de Feijão, do João e do Pé de Feijão, ela está vivendo uma situação bastante particular, ela está sozinha, ela é viúva, né? E de alguma maneira, aquilo que era o alimento, acabou. Se não acabou, escasseou. Então já não é mais aquele conforto, aquela alegria do tipo, olha, que maravilha, vamos ficar aqui, ai, que delícia nós dois. Não vai dar, porque se ficarem ali os dois, ligados simbioticamente, vai morrer os dois, né? Vai morrer os dois. Então, ela de alguma maneira precisa empurrar essa criança, né, esse filho, para o mundo. E para onde ela manda? Na história ela vai mandar ele para o mercado, porque ele tem que vender a vaca. Né? Ele tem que transformar aquilo que era alguma coisa, entre aspas, improdutiva, em alguma coisa que dê o recurso que eles consigam sobreviver. Já aqui você já vai perceber que precisa de uma certa dose de criatividade, né? Para poder transformar, para poder dar a isso aqui uma outra forma. Né? Só que o Joãozinho, na ingenuidade dele, da criança, ele se encanta com os feijões mágicos lá. Né? Algumas versões de interpretação, como a do Bettelheim, que vai falando, né, assim, que aquele homem que ele encontra no mercado pode ser o pai, que não resolve o problema dele, porque dá a ele feijões que são mágicos, tá certo? Pode ser a figura do pai que assim, olha, isso aqui pode te ajudar, mas isso aqui não é a resolução do problema. Né? Então assim, como é que as nossas relações são estabelecidas de maneira a propiciar o desenvolvimento da criatividade? E de que eu possa encontrar os recursos dentro de mim para lidar com aquela situação. Porque esse é o processo na vida da gente, né? E aí o João se encanta porque o feijão é mágico, não é? E aí, e o que é o pensamento de uma criança se não um pensamento mágico, né? E assim, a gente está falando de criança, mas olha, tem muito adulto por aí assim que vive no mundo da magia, que acha que vai fazer pirlim-pim-pim e as coisas se resolverão, né? Então, por quê? Porque emocionalmente e afetivamente ainda estão presos lá atrás. Ainda não conseguiram fazer esta passagem.
de descobrirem seus próprios recursos. Então, diante das pequenas frustrações, eles não sabem o que fazer. O que é isto? São feijões. Feijões? Não são simples feijões, mamãe. São feijões encantados. São 5 feijões encantados. Pode contar, mamãe. E todos por uma única vaca. Feijões encantados. Isso mesmo. João, eu posso ver os seus feijões encantados só um pouquinho? Claro. João, você já aprontou bastante, mas desta vez foi longe demais. Onde estava com a cabeça? Então, assim, eu não sou mais o queridinho da mamãe que ela passa a mão na minha cabeça e que tá no joinha legal e que vai dar certo, né? E a surpresa é que quando o dia amanhece, os feijões brotaram, né? E aí é preciso um quanto de curiosidade para eu poder ir atrás. Porque se este menino fosse extremamente medroso, ele não sairia, ele se assustaria já em ver o pé de feijão. E ele não se arriscaria na escalada, né? Mas aqui também a gente vai entender que esta passagem da criança para o mundo adulto é uma jornada heróica, né? Então a gente costuma dizer assim, isso constela o herói dentro de nós, né? Então junta todas as nossas forças, porque quando a gente lê as histórias heróicas, essa coisa toda, a gente vai perceber que todo herói tem um certo ar de ingenuidade, né? Que ele ainda não tem, por quê? Porque na verdade ele ainda não tem consciência da capacidade dele, das forças potenciais que ele traz consigo. Então ele vai um pouco trabalhando, ele vai descobrir isto no caminho. E por isso que precisa ser feito o caminho. Aquele que ficou assustado, ficou preso lá atrás. Então não conhece os seus potenciais, não sabe do que é capaz, se assusta com tudo e ficou paralisado. Quando o João sobe, ele chega lá no céu, né? Então, já aqui a gente vai vendo, né, esse universo um pouco infantil, né? Que existem duas realidades, né? Que é a realidade aqui, concreta, essa consciência que diz, olha, eu preciso comer, eu preciso estudar, nanana. E aí quando a gente começa a ficar muito duro as coisas por aqui, a gente fala, eu vou voar. E aí a gente vai, não, mas olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí a gente voa, e voa. O Joãozinho subiu lá no pé de feijão e encontrou lá o castelo do gigante, né? Então tem algumas versões que vai chamar de gigante, outras vai chamar de ogro. O gigante ou o ogro ali, ele sentia cheiro de gente. Né? Então, assim, a ameaça concreta que vai tendo ali pro Joãozinho, porque ele era o prato, né? Ele era para ser o prato do dia, né? E aí a mulher do gigante entra como uma protetora. O gigante já voltou do trabalho. Você não pode ficar aqui, ele vai comer você! Acho que devia me esconder. Boa ideia. No armário de vassouras. Ele vai subir 3 vezes, né? Então, na primeira vez, esta mulher do gigante dá todas as dicas. Na segunda vez, tem coisa que ele já percebeu e ele vai fazer por conta própria. E na terceira, ele já não precisa dela, né? Porque é assim o conhecimento, né? A gente aprende por tentativa e erro e é assim que a gente se descobre. Diz assim, então agora ele come, ele dorme. Então é a hora que eu vou fazer não sei o quê, né? Porque assim, o menos esperto ia falar assim, não, eu pego agora e desço, ok, né? Então, é esse aprendizado para lidar com as questões, né? Práticas do nosso dia a dia. Por isso que é um conhecimento que se adquire e que se aperfeiçoa na vivência. Bote o ovo. Mais outro. Quando ele vai na segunda vez, ele rouba a galinha que bota ovos de ouro. Então assim, ele já sabe onde ele pode achar, ele já sabe o que ele tem que fazer. Então ele arranja um recurso que vai, de alguma maneira, perenizando aí esse ganho e essa sobrevivência. O fato é que se eu ficar com meu bracinho cruzado, nada acontecerá, né? Então esse também é um aprendizado da vida adulta.
volto a dizer, tem gente que ainda não cresceu. Tem gente que ainda está lá esperando o saco de ouro. A terceira coisa eu acho que é a mais simbólica nesse sentido, que é o roubo da harpa, né? Que aí a gente vai falar de alguma coisa que é muito mais sublime e muito mais sutil, né? Que é a questão da música, que tem a ver com aquilo que não se compra, né? Eu compro a harpa, eu compro o violão, eu compro a bateria, mas se eu não tiver habilidade pro negócio, não vai rolar, entendeu? Aquilo vai ser só uma coisa para ficar na minha casa empoeirando, né? Então, quais são as minhas capacidades? Mas vai dizendo também de um desenvolvimento de uma outra ordem, né? A música como uma elevação espiritual, né? Esse também é um conceito que aparece na psicanálise do Conto de Fadas, né? Que eu acho que o Bettelheim coloca bem legal essa coisa, que assim, a nossa vida não é só garantir a sobrevivência material. Nós temos outras dimensões que precisam ser trabalhadas. Porque no final das contas, é isso que dá sentido à existência, né? E aí, ampliar o conceito de existência para além da sobrevivência material, né? Eu posso ter casa, comida, roupa lavada, posso ter um bom emprego, etc. Mas se eu não tenho esse aperfeiçoamento que me leva a buscar outras coisas, então a minha vida vai ser muito frustrante. Nós temos hoje uma quantidade de jovens que se perderam na transição. Se perderam na passagem, porque conseguiram essa sobrevivência, mas não se elevaram, né? Então não entraram em contato com esse conteúdo essencial do humano, né? Essa dimensão da espiritualidade, né? E aí eu preciso de uma elevação espiritual. Se você for perguntar, em linhas muito gerais, para um usuário de droga, ele quer vivenciar um estado alterado de consciência, né? Mas para viver um estado alterado, você tem que ter consciência, senão não altera aquilo que não tem, né? Então, esta transição, então assim, aonde é que a juventude se perde? Se perde exatamente nessa busca dessa espiritualidade, porque ela quer a resposta muito pronta, muito imediata, e não será assim. Essa espiritualidade vai permear a minha vida, né? Aquilo que Jung, de uma maneira, dizia assim, é uma função transcendente, que vai levar a gente para um grau de evolução diferente deste nível onde a gente se encontra, né? Então, lidar com isso também tem que ser muito cuidadoso, porque lidar com a espiritualidade é aquilo que pode me fulminar. Quando eu estou viciado em alguma coisa, eu não estou buscando dinheiro. Por mais que o jogo seja, não, eu vou jogar e eu vou ganhar, não é esse o objetivo que sustenta o vício, tá? É a busca dessa espiritualidade, né? Esse símbolo vem de Cymbalém, que é grego, né? Que era uma medalha, né, Isabela? Que assim, por exemplo, nós fazíamos um pacto. E aí eu pegava aquele medalhão, alguma coisa assim, e a gente partia ao meio. E você ficava com uma parte e eu ficava com a outra parte. Como é que nós nos reconheceríamos depois ao longo da vida, quando as partes se juntassem? Tá? Então a ideia do símbolo é isso, porque assim, todo símbolo traz consigo um conteúdo consciente e um inconsciente. Quando que ele tem a resolução, quando junta, você fala, é isto. E é isto que é uma totalidade, e que ao mesmo tempo que junta, se quebra, né? Por quê? Porque a consciência, a nossa consciência, não dá conta dessa totalidade. Por isso que ela rompe, né? Então, o símbolo traz essa coisa que eu vejo aqui, é isto, né? Mas ele nos remete a conteúdos que estão lá atrás, sensações, percepções outras, enfim, e é por isso que ele é rico, e é por isso que o Conto de Fada vai trazer isto. Então é claro que a criança que não tem esse nível de compreensão que você, eu temos, porque nós não temos porque ela não tem ainda o desenvolvimento pleno da consciência e desta intelectualidade, porque o ego dela está se formando, é que o conto de fada cai como uma luva.
Porque para ela o acesso a esse mundo inconsciente é muito mais rápido e mais fácil. Porque não tem a mesma dificuldade e a mesma censura que nós, adultos, temos, né? Porque quando a gente quer desqualificar alguma coisa, quase que a gente fala assim, isso é conto de fada. Isso é conto, isso é lenda. A gente já vai nessa linha, né? Por quê? Porque a nossa sociedade, especialmente, privilegia a racionalidade. E isso para ela é um alento, porque isso vai ajudando a diminuir a ansiedade dela e a angústia do que ela não está entendendo o que está se configurando na frente dela. Esta passagem, a passagem tem uma saída. Olha, tá vendo o herói? Ele subiu lá no pé de feijão e olha, por mais que ele passou apuro ali, ele sobreviveu. Ah, então eu tenho chance. Né? Porque no conjunto da angústia dela, dali, do sofrimento dela, tem uma possibilidade. Que nós temos que considerar que todo o nosso padrão educacional é behaviorista. Né? Se você faz a prova e consegue a nota, e se você consegue a nota X, então você passa de ano. Se você não conseguir a nota X, se você conseguir X menos 1, você vai ficar de recuperação, você vai ficar de DP, seja lá o que for. Né? Se você fizer tudo direitinho, você vai ganhar estrelinha. E se você juntar tantas estrelinhas, você ganha alguma coisa. Então, isso é mais presente, mais corriqueiro na nossa vida do que qualquer outra coisa. Né? Trabalha a dimensão do condicionamento operante, né? Então, assim, quando a gente está na faculdade, que a gente vai treinar, antes de chegar no condicionamento operante, você vai treinar o rato lá para poder pressionar a barrinha e ganhar a gota d'água, o pobrezinho, você começa a pensar assim, nossa, que coisa mais maluca, né? Esse rato que fica com privação de água, etc., ele pressiona a barra e ganha uma gota d'água. Ganhou uma gota d'água. Daí, assim, quando ele aprende que quando ele pressiona a barra ele ganha a gota d'água, ele fica desesperado. Você não consegue contar visualmente quantas vezes ele pressiona a barra, né? Então, isso é assim, as atitudes e as atividades que a gente realiza, onde a gente encontra um sorriso, um muito obrigado, um parabéns, olha que legal que você fez, a tendência é que a gente repita. Então, estas vivências também recheiam o nosso molde lá atrás, né? Isto é próprio da nossa educação, da nossa cultura, né? Nós vivemos isso o tempo inteiro, né? Mas nós somos muito mais do que simplesmente essa coisa de pressiona a barrinha e ganha uma gota de água. Eu tenho ouvido algumas coisas do tipo que a gente não deve contar esses contos desse tipo para criança, o que é uma verdadeira aberração, né? Isso é patrimônio da humanidade de uma certa maneira, que é do inconsciente coletivo, né? Isso é fator que ajuda a neutralizar boa parte do processo ansioso das crianças que não sabem o que virá. A gente não sabe o que vem. Nós na nossa vida, no dia a dia, se a gente tivesse alguma coisa que pudesse ajudar a gente a amenizar essa ansiedade, já ajudaria pra caramba, né? Imagina uma criança, né? Então, assim, é um universo muito rico, muito vasto mesmo, e que a gente não pode abrir mão, né? Talvez a gente devesse ter, né, um pouco mais de estudo ou uma coisa que fosse um pouco mais divulgada, né, com relação aos contos brasileiros, alguma coisa que muitas vezes a gente não tem, né? Nós temos muito esses contos europeus, né, mas que a gente conhece pouco, ou pelo menos é pouco divulgado, né? Aquilo que é próprio da nossa cultura, né, que vão trazer às vezes aspectos muito particulares, né, da nossa cultura mesmo, né, que vai dizer dessas relações, de como é que as coisas se estabelecem, né? Mas é muito legal quando a gente faz um estudo comparativo e vê que, por exemplo, a questão da passagem, né, da criança para o adulto é comum a todas as culturas. Mudam os ritos, as formas, mas isso existe aí, né? E penso que, especialmente agora, nós teríamos que estar muito mais atentos. Nós já temos recursos e conhecimento suficiente para entender por que é que tem uma boa parte da juventude que está se perdendo na passagem, né? Que está ali no meio. Então, nós precisamos prestar atenção nisso, é responsabilidade nossa, né?
Nós já temos assim, um conhecimento técnico o suficiente, talvez, para dar conta disso, né? Mas a gente precisa se empenhar, né? Fazer a lição de casa e cuidar, né? do conjunto da coisa, né? Por quê? Porque daqui a pouco são nossos filhos e aí que universo a gente entrega para eles, né? Que mundo a gente entrega para esses filhos que virão.